Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Salmos 3:3. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava passando por um momento muito difícil, porque ele estava fugindo do filho dele, Absalão, que queria lhe tomar o trono. Então Davi, junto da corte dele, foge e vai acampar em Mahanaim. Eu vou ler um pouco dessa história aqui para vocês, que está contada ali em 2 Samuel capítulo 15. Vou ler alguns versículos principais. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. E aí mais para frente, Davi foge. E aí a Bíblia diz: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Bom, então Davi, como a gente vê aqui, ele fugiu em grande humilhação. Naquela época, um rei fugir de cabeça baixa era algo altamente humilhante. E o povo viu Davi fugindo naquela situação, A Bíblia diz aqui que com a cabeça coberta, subindo ali o Monte das Oliveiras chorando, e o rei era visto como autoridade máxima, Como alguém cheio de honra, de poder, de prestígio diante do povo. E o rei também era tido pelo povo como um escolhido de Deus para ocupar aquele lugar. Então, no fato de Davi estar passando tão grande humilhação e ter que fugir e deixar o trono, significava para as pessoas que o favor de Deus já não estava mais sobre ele, como se ele já não fosse mais o escolhido de Deus, aquele que tinha o carimbo, a aprovação, o selo de Deus para ocupar aquele lugar. Mas interessantemente, Davi diz o seguinte nos versos 25 e 26. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for da sua vontade. A primeira lição que a gente aprende aqui com Davi é que ele não media o seu valor nesse posto de rei que ele ocupava. Ele não colocava o seu valor naquilo que ele fazia, numa posição que ele tinha, de prestígio, de honra. E essa fala aqui de Davi, quando ele diz: Aqui estou, Faça Deus comigo o que for da sua vontade, demonstra que ele não se apegava àquele título, ele não tinha nisso o coração dele. E demonstra aqui uma total humildade e submissão à vontade de Deus. Sabe, às vezes na vida, Deus vai nos levar para o deserto e ele vai permitir que a gente perca algumas coisas no caminho, assim como Davi estava perdendo o trono, e Deus vai nos pedir também renúncias. Deus, ele sabe muito bem, o que está no nosso coração, aonde que está o nosso tesouro, no que a gente se apoia, no que a gente deposita a nossa confiança, onde que a gente mede o nosso próprio valor, o que tem ocupado um lugar dentro da gente que se tornou já maior do que deveria ser. Mas o nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente não sabe. Tem uma passagem lá em Deuteronômio que diz o seguinte: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar
e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus, ele está sempre sondando o nosso coração e, sabe, especialmente quando a gente se permite se aproximar mais de Deus e experimentar um novo nível com Ele de intimidade, Deus, ele começa primeiro limpando o altar do nosso coração. E a gente precisa alcançar um lugar em Deus aonde títulos, honras terrenas, isso não nos defina, isso não faça diferença para nós. Eu me lembro até de uma passagem, né, do apóstolo Paulo, onde ele diz na carta aos Filipenses: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo." Paulo, ele falando assim, nos termos terrenos, né? Ele tinha muito do que se orgulhar, porque ele era um homem super inteligente, letrado, muito estudado. Era um judeu, ele tinha prestígio, reconhecimento das pessoas, um status, ele vinha da tribo de Benjamim. Então, ele tinha muitas coisas, né, do qual ele poderia se orgulhar se fosse olhar pela ótica humana, mas ele considerou tudo isso como nada, como esterco, como sem valor algum, diante do conhecimento de Jesus Cristo. Isso sim deve ser o nosso maior motivo de orgulho, de gratidão. E voltando para a vida de Davi, se a gente for parar para pensar, o que é sentar num trono dentro de um palácio comparado com assentar-se com Cristo nas regiões celestiais? O que é um sonho nosso, por mais legítimo que seja, comparado com a gente viver os sonhos de Deus para nós? A Bíblia diz que lá na eternidade Deus já tinha um propósito para a gente, que era glorificar Ele. E sabe, muito maior do que qualquer sonho que a gente possa ter, do que qualquer projeto que a gente possa estabelecer, estão viver os sonhos de Deus. Isso sim é maior, isso assim é mais relevante, muito mais valoroso. O nosso valor, ele não pode ser medido por coisas terrenas. E sabe, no lugar mais alto da nossa vida, no nosso lugar de maior relevância dentro do nosso coração, precisa estar o Senhor. Porque Deus fez isso pela gente, nos colocando como prioridade máxima quando Ele não poupou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E enquanto a gente ficar se apoiando em coisas terrenas, sabe? Se eu tenho ou se eu não tenho dinheiro, se eu trabalho na empresa X ou Y, se eu tenho status ou não, se eu tenho muitos ou poucos seguidores, se eu sou uma pessoa popular ou não. Enquanto a gente ficar depositando nisso a nossa confiança e se apegando a esse tipo de coisa, isso tudo é muito mutável, sabe? Muito efêmero, tudo isso passa. E diante de uma dificuldade que a gente possa atravessar, não é nada disso que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer, que vai nos manter de pé, mas é a gente se firmar na rocha inabalável que é Cristo. Tem um versículo que eu gosto que diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, sabe, seja sentado num palácio ou subindo o Monte das Oliveiras chorando, como Davi, o nosso lugar de maior honra não deve estar aqui na terra, mas deve estar no céu,
onde um dia a gente vai viver com Cristo eternamente. A segunda lição que eu aprendo aqui com Davi é sobre o lugar aonde ele escolheu se refugiar nessa fuga ali de Absalão. Ele se refugiou no acampamento Maanaim. E interessantemente, esse acampamento é citado no livro de Gênesis 32, 1 a 2, quando Jacó deu esse nome a esse lugar, depois de ele ter avistado um grupo de anjos ali. Ele disse: "Esse é o acampamento de Deus", e chamou o local de Maanaim, reconhecendo a presença divina ali nesse acampamento. E a pergunta que eu te faço diante disso é: aonde você se refugia nos momentos de dificuldade? Onde você se refugia nas perseguições, nas traições, nas frustrações, nos fracassos? Sabe, o nosso lugar de refúgio precisa ser o Senhor. E aqui Davi nos ensina, e não somente nesse salmo, mas Davi era um salmista que escreveu tantos salmos, né, que a gente vê na Bíblia, e ele sempre está ali rasgando o coração, abrindo o coração sem reservas diante de Deus. Sabe, não adianta a gente querer enganar Deus ou se enganar, a gente precisa ser muito sinceros diante dele, de como está o nosso coração, e a gente vê que Davi, ele não escondia as suas frustrações, a sua raiva, a sua tristeza, e quando ele abria o coração e expunha ali com sinceridade, né, com verdade diante de Deus, ele também se permitia ser curado. A terceira lição que a gente aprende com Davi é que, em meio a essa grande dificuldade, ele escreveu um salmo. Sabe, muitas vezes a dor, ela tem um potencial grande de nos calar, de silenciar as nossas orações, de nos deixar de cabeça baixa, como Davi estava. Mas ao invés de ele permitir que aquela dor minasse a fé dele e a adoração, ele escreveu um salmo de louvor a Deus. Quando ele diz: "És o escudo que me protege", Davi está declarando que Deus não apenas era um escudo físico que protegia a sua integridade física, né, do seu exército, já que ele estava fugindo do filho dele que estava usurpando o trono, mas ele também estava declarando que Deus era um escudo emocional, que não iria permitir que aquela dor tão profunda de uma traição do próprio filho iria destruir a alma dele. Quando ele afirma Deus é a minha glória, né, que é kabod no original, significa que muito acima de qualquer reinado, de qualquer título, de qualquer posse, Davi estava colocando o Senhor acima de tudo isso, estava colocando Deus em primeiro lugar, como aquele que é maior do que tudo que é terreno. E quando ele diz, me faz andar de cabeça erguida, Davi está declarando que Deus iria restaurar a sua dignidade e a sua coragem. E a quarta lição aprendida com Davi é que nenhuma rejeição terrena determina o nosso valor. Davi, ele não media o seu valor de acordo com se as pessoas aprovavam ou não aprovavam ele, se ele sentaria de novo num trono ou não, se as pessoas o amavam, o prestigiavam como rei ou não. Ele colocava o valor dele em Deus. Ele confiava no amor de Deus e ele sabia que nesse lugar ele era aceito incondicionalmente. E sempre que a gente passar por momentos de rejeição, porque a verdade é que em algum momento da vida a gente vai sim passar, a gente sempre precisa olhar para o nosso exemplo máximo, que é Cristo, né? Seria muita pretensão da nossa parte a gente achar que está imune a isso, se o próprio Cristo foi tão rejeitado, né?
A Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam. Fala que escondiam o rosto dele, que ninguém o tinha em estima. Ele foi odiado pelos líderes religiosos, foi perseguido, cuspido, açoitado. Viveu uma vida tão difícil aqui na terra, né? Sendo desaprovado por tantos. E então é nele que a gente sempre deve buscar esse consolo e essa força, porque Jesus venceu. Ele venceu a rejeição, né? Ele venceu essa dor, ele venceu a morte e todas as dores e tristezas que ele passou aqui na terra. E porque ele venceu o mundo, nele a gente também vence. Quando a gente busca nele essa força, né? Esse conforto. E a mensagem final que eu quero deixar aqui é que, como diz lá em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nenhuma rejeição, nenhuma perda de emprego, nenhum fim de uma amizade, de um relacionamento. Não é a nossa beleza ou a falta dela que vai nos fazer ser menos amados ou aceitos por Deus. Nada, nada do que a gente enfrenta aqui na Terra, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus e temos uma aliança com Jesus, então nada disso pode nos roubar desse lugar seguro no amor e na aceitação de Deus. Que isso possa trazer conforto para o teu coração, que essa mensagem ela possa te trazer respostas, possa alegrar o teu dia, te trazer algum conforto. E como eu até comentei no vídeo anterior, eu estou feliz de ter voltado para o canal. Vocês podem esperar vídeos semanais aqui, também deixem ideias de temas. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se possível, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.